Esse, esse vídeo eu vou colocar um fundo meio diferente. Ah, é, esses videozinhos assim, de inicial, eu vou fazer isso só pra ter um comentário assim fora e tal, pra falar mais tempo. Mas vamos continuar o vídeo. Mais uma mecânica, vamos lá. Bem-vindos ao Mente de Aula de Física e Biologia. Hoje vamos dar continuidade ao vídeo de mecânica. Daqui a pouco já gravo o vídeo de biofísica. E esse vídeo vai ser sobre gravitação, entre outras informações. A gente acaba aqui a parte da mecânica newtoniana, tá bom? Depois a gente entra mais em mecânica newtoniana, mas é mais colisão, princípios de conservação e por aí vai. Mas a parte de leis de Newton ou leis de Lagrange, coisa do tipo, interferindo, não vai ter mais, tá bom? Vamos lá. Esse é o vídeo 12. As informações vocês já sabem, então vamos lá. Mecânica 4, o quarto vídeo da série Mecânica. Hoje é gravitação, força atrito, arraste e molas. Começando com força de atrito seco, que a força de atrito é entre duas superfícies em contato quando movimento relativo entre elas, atrito cinético, ou quando existe movimento, mas a tendência de movimentos relativos entre elas, ou quando não é tem essa tendência, que é o atrito estático. Sendo que tá aqui algumas equações, que é força M igual a Px e tal, que é que a força EM é igual a força peso X, que é igual a força peso vezes o seno do ângulo de uma rampa. A mesma coisa, a força N, que é em relação que é igual a força peso vezes o cosseno do ângulo. Eu estou usando aqui mesmo o símbolo da velocidade da posição angular, mas entendo que é um ângulo, não é a posição angular, tá bom? E a força de atrito estático, o atrito estático é a força peso seno ângulo dividido pela força peso cosseno ângulo. Se a gente tirar os força peso, é seno diverso dividido pelo cosseno, que é igual a tangente do ângulo. Podemos também fazer outro tipo de equação, que é a altura dividido pela largura, e a força EFC igual a constante de atrito C vezes a força N. A força de arraste, que quando um corpo se move através de um fluido, esse fluido exerce no corpo uma força de arraste. E a força de arraste é Q vezes velocidade na potência n, elevada a n. Nós temos a lei de Stokes, que é 6π atrito vezes RV, e a lei de Newton, que é a força de arrasto, é igual ao meio CD a velocidade ao quadrado. Agora não lembro qual é o nome dessas constantes, mas só estou falando as equações dessas leis, tá bom? Para ficar mais explicadinho. Temos a força elástica da mola, temos a lei de Hooke, que é a lei física relacionada à elasticidade do corpo, que serve para calcular a deformação causada por uma força exercida sobre um corpo, que a força é igual ao deslocamento da massa a partir do corpo em equilíbrio, às vezes característica constante do corpo deformado. A força elástica é igual a
menos constante elástica vezes o deslocamento. Tá? Isso vai ficar meio sem emoção mesmo, mas é mais uma conclusão. Que agora vamos explicar o campo gravitacional. Isso vai ser um vídeo relacionado ao vídeo 1, de Biofísica 1, que é o vídeo sobre. Deixa eu lembrar, que é sobre conceitos introdutórios à biofísica. E também ao. Como toda a mecânica, os vídeos de mecânica serão. Junto ao vídeo 2 de teorias de campo. A teoria de campos que é usada na biofísica é a teoria. Tá. Deu uma caída aqui na internet. Que é, que é a força. Que é a teoria de campos clássica da física. Então, meio que tirando radiações, o resto tudo é. A biofísica moderna usa a física clássica. Pra vocês terem uma ideia. A biofísica antiga usa radiações da física moderna. Tá? Então, temos as leis de gravitação universal, que é a constante G maiúscula vezes a massa de um corpo vezes a massa do segundo corpo, dividido pela distância ao quadrado desses corpos. A força-peso, que é a constante de gravidade vezes a massa maior, vezes a massa menor, dividido pelo raio mais ao h, que eu não lembro se é a altura ou a distância, ao quadrado. Eu acho que é a altura. Ou o famoso peso igual a massa vezes a gravidade. Que a gravidade é definida por esse cálculo, só que daí é tirada a massa. Tá? O campo gravitacional de um campo vetorial é representada pela a atração gravitacional de um corpo massivo. Isso é, um corpo caracterizado por atributo de massa. Exerce sobre outros corpos, sem especificar qual é o corpo ou o que está sendo atraído. A gravidade pode ser definida como constante de G versus massa gravitacional dividido por R ao quadrado, vezes a massa do corpo menor, vezes a massa gravitacional menor, dividido por M1. Então, é massa gravitacional dos dois corpos dividido pela primeira massa, que vai ser definida. Nós temos as forças centrais, que temos a primeira lei de Kepler, que é a chamada lei de órbita elíptica, que toda órbita é uma elipse, um referencial fixo ao Sol, blá blá blá. A segunda lei de Kepler, que é chamada lei das áreas, que as áreas definem o tempo. E temos a terceira lei de Kepler, que é chamada lei harmônica, que estabelece o seguinte num referencial, que é fixo ao Sol, ao quadrado, e que é ao cubo, ao semi-eixo maior. É, as leis de Kepler que a gente aprende no ensino médio. Só que essas leis de Kepler eu peguei no site da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria, para as definições básicas. Mas como é que ocorre em força na mecânica clássica? As leis de Kepler, vou falar as equações certinho, são um estudo de equação. Eu só estou mostrando, mas não vou explicar. E sim, é complicado. Então, só para vocês terem sentido de quanto é. Vou passar. Tem mais equações supercentrais e tem as de conservação de massa, se preferir. Princípio de conservação de massa eu vou falar no próximo vídeo de mecânica.
E é isso. Esse vídeo vai ser mais curto, porque aqui meio que explica as três leis de Kepler, sendo raio igual a área dividido por um ou mais, mais ou menos, e cosseno de ângulo, o C, o total, por aí vai. Isso tendo forças centrais ou de um corpo. É a mesma coisa da gravitação, só que usando Lagrangiana e Hamiltoniana, mais principalmente Lagrangiana, que é conhecida como movimento de dois corpos. Se for três, vai ser o caos e eu não vou explicar porque é muito complicado. Eu nem entendi no livro. Então, e aqui, tá. Aqui a terceira lei de Kepler, que é o período ao quadrado, dividido pelo semeixo ao cubo, tá? Só que tá numa forma diferente, ok? E é isso. Esse vídeo é mais curto, uns 10 minutinhos, mas vai ser mais básico. Eu queria explicar o campo gravitacional e as demais forças, e também dar um exemplo nas demais equações lagrangianas, como as leis de Kepler. As leis de Kepler newtonianas é mais fácil, mas prefiro mostrar essas, que é mais complicadinha para vocês saberem o que se aprende, né? Como chegar a esses cálculos. Então é isso. Se inscreve no canal, deixa um like, aperta o sininho e é isso. Adeus.